Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora escutar a leitura da Palavra de Deus com atenção, depois o relato da paixão de Jesus. Liturgia da Palavra. As palavras de meu rugir estão longe de me salvar. Jesus, em sua obediência, deu sua própria vida, derramando seu sangue na cruz por amor a nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos.
Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as conheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora salve de que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Pois numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Mas porém, ó meu Senhor, não fiques longe, e minha força vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes?
anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia te louvar-vos. Vós temeis ao Senhor Deus, faz-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Segunda leitura. Carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez de ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos eles se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei
até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado. Mas ai daquele homem que por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o mais novo, e o que manda como que está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas preocupações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes respondeu: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, faltar-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhes disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai,
basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos, que tinha vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos 1 hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha lhe dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os discípulos caçoavam de Jesus, os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Em seguida toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo ensinando por toda a Galileia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos ouviu a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes,
pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caia sobre nós, e às colinas: Escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca. Levavam também outros 2 malfeitores, para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido
e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia de preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo, e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, uma breve palavra sobre o que hoje nós estamos celebrando. A graça de Deus, nós com toda a igreja no mundo inteiro celebramos o chamado Domingo de Ramos, mas também chamado Domingo da Paixão do Senhor. Porque exatamente uma coisa está ligada à outra. Jesus vai para Jerusalém sabendo tudo que lhe iria passar. Toda essa história que acabamos de escutar, todo o processo da prisão, dos maus tratos que fizeram com Jesus, da morte, tudo isso era sabido, já era conhecido por Jesus, e ele queria viver isso. Isso era o que mais deve nos chamar a atenção. Jesus queria viver isso. Jesus ia viver isso por amor a nós. Por isso ele quis entrar em Jerusalém, para que ali, morrendo na cruz, hoje nós, todos nós, porque todos somos salvos pelo poder da cruz de Jesus, mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que não sabem, todos os cristãos e até mesmo não cristãos que não tiveram a graça de conhecer Jesus, vão ser salvos por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Jesus não tivesse subido para Jerusalém, não haveria salvação para ninguém. Não haveria a palavra de Deus que iria chegar aos nossos ouvidos hoje e nos ajudar a viver na verdade e na vida. Então hoje, toda a igreja, nós também subimos, porque Jesus saiu da Galileia e foi para Jerusalém. É uma subida também, né? Jesus subiu para Jerusalém para que ali pudesse encontrar a Deus e cumprir a missão de Deus para a vida dele. Estamos aqui hoje também e precisamos também fazer sempre a nossa caminhada, que não é fácil. Se alguém aqui pode dizer que é fácil ser cristão, está mentindo. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é uma coisa muito boa no tempo de hoje, muito agradável. Porque afinal de contas, ser cristão hoje é fazer um longo caminho, um caminho cansativo. Nós andamos algumas horas para chegar até aqui. Umas horas não, né? Chegou isso tudo não. 1h30 no máximo, né? Jesus deve ter andado dias para chegar até Jerusalém. Claro, deve ter parado, tomar uma água, dormir um dia. Mas a vontade dele era tanta de chegar em Jerusalém, porque lá ia se cumprir a vontade de Deus. Porque lá ele iria realmente fazer o que Deus queria. E na nossa vida é assim também. Ser cristão, custe o que está até o fim. A nossa caminhada é uma caminhada difícil. Vamos ter momentos da nossa caminhada que não vão nos entender. Vão ter momentos da nossa caminhada que nós iremos negar Jesus algumas vezes. Mas o perdão de Deus e a misericórdia vai ser dado, como Pedro negou. Será momentos da nossa caminhada que nós encontraremos pessoas que estarão chorando conosco, como aquelas mulheres choraram com Jesus naquela hora. Haverá na nossa caminhada pessoas que vão entrar na nossa vida para enxugar o nosso rosto, para dar novo ânimo, como Verônica enxugou o rosto de Jesus. Haverá na nossa caminhada quem prove a nossa fé. Como provaram Jesus, não é o Cristo? Então profetiza, então desce da cruz, então faz isso, então faz aquilo. Haverão isso também.
Haverá isso também. Mas hoje, no dia em que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, para viver isso que acabamos de escutar e que nós iremos meditar essa semana. Ninguém aqui quer proclamar um Jesus morto. Ninguém aqui quer proclamar Jesus sepultado, que não tem mais força. Não. Mas é preciso meditar a paixão de Jesus para que nós possamos chegar ao fim como ele chegou, na ressurreição, que é para mim e para você. É uma semana de meditação. No próximo domingo é o domingo da ressurreição. Mas quem aqui na vida, para alcançar uma vitória, não passou por muitas provações? Quem aqui na vida, para alcançar algo de bom, não teve que passar por algumas dificuldades? É sim. Então não adianta olhar para o fim se a gente não sabe como chega lá. Não adianta só cantar glória e ressuscitou, é o mais importante. Mas se você não sabe chegar lá para ressuscitar, então para que cantar? Para que louvar? Para que gritar, ressuscitou, aleluia, se é só da boca para fora, se sua tua vida está morta? Se você está mais para lá do que para cá? Se você está mais no pecado do que na graça? Se você é mais do mundo do que cristão? Por isso é importante, e pena daqueles que não fazem isso, daqueles que não meditam na paixão do Senhor, daqueles que não param, como toda a igreja católica no mundo inteiro, uma semana só, para meditar a paixão de Jesus, para ver como ele foi forte, como ele aguentou, as palavras para essa hora. Quem de nós não precisamos de palavras para essas horas? O que mais precisamos? Palavras que nos animam na nossa caminhada. E as palavras são as de Jesus. E as palavras são as do Senhor. Não, e essas palavras nós precisamos escutar. É a história dele que nós precisamos conhecer. Quantas histórias, quantas coisas sabemos? Então temos que pedir a Deus, meus irmãos, que realmente meditar a paixão do Senhor nessa semana que vai começar, seja realmente uma chuva de graça que você vai cair agora. E você vai se molhar, tenha certeza. Mas se prepara, meu irmão. Se prepara, porque essa semana é de muita graça. Tá bom? Pode vir, chuva. O povo aqui não é de papel, nem de açúcar, né? Só abrir o guarda-chuva. E quem não quiser o guarda-chuva, pode ficar na chuva. Tá bom? Isso, vai passar logo, porque é chuva de verão, né? É como a cruz e a dor. Ela passa, como a gente acha que nunca passa, né? É isso. A chuva mais forte passa mais rápido. Não é assim? A chuva mais rápida passa mais forte, passa mais rápido. A chuva mais lentinha demora mais tempo. Quanto maior a sua dor, meu irmão, mais rápido ela vai passar. Tenha certeza. Muita certeza. Não deu nem para me ajuda e chove para mim. Quanto mais for mais forte. É isso mesmo. Porque o problema na nossa vida é que a gente sempre para na cruz, não é? A gente sempre para na dor. A gente sempre para no problema, na doença, e parece que ali é o fim. Meditar a Semana Santa é dizer que ali não é o fim. A cruz não é o fim. Não acabou na cruz, não acabou naquela dor, não acabou naquela doença, não acabou naquela pessoa que morreu, não acabou ali. Além da cruz existe algo muito melhor, a ressurreição. A vida sempre passa, sempre vai passar, como uma chuva que cai muito forte e passa, vai passar o tormento da tua vida, vai passar um momento difícil e haverá uma ressurreição, e haverá um sol a brilhar, sempre haverá. Então tira isso do teu coração. É o que Jesus quer mostrar para nós, iniciando a Semana Santa conosco, que toda a vida vai passar por momentos difíceis, toda a vida irá passar por momentos complicados, mas vai passar. Passa. Pode passar, então me ajuda aí com a homilia. Passou, como passou a chuva agora, que nem tadinho chegou, né? Assim, vou falando daqui a pouco, né? Quer dizer que o padre, né? Assim vai passar toda a nossa vida. É isso, meus irmãos, é isso. Só vivamos, só acreditemos nisso que vamos celebrar. Não deixe de participar de nada. Nós vamos celebrar essa semana, tem que ser mais santa do que as outras, de oração mais do que as outras. Que assim entendam cada um de nós, que assim entendam todos os nossos irmãos cristãos. Estamos tentando aprender com Jesus como chegar à ressurreição, à vitória. Então que Deus nosso Senhor possa nos ajudar a celebrar esse domingo e iniciar essa semana, para que Deus renove dentro de nós tudo aquilo que precisa ser renovado. Eu não sei como foi o seu último ano, como iniciou esse novo ano de 2013, mas, meu irmão, é agora o momento de receber de Deus a graça. Agora é o momento de receber de Jesus a cura. Tudo que a gente precisa para viver. Então, como Jesus entrou em Jerusalém,
deixa Ele entrar no teu coração agora, deixa Ele entrar na tua casa, que Ele entre aqui no Caramujo, que Ele faça o que tiver que fazer para que aí nós sejamos pessoas melhores. E quando Jesus entra, que o mal saia. É o que a gente mais tem pedido. Que Jesus entre e que tudo aquilo que é mal saia. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos deixa livres. É o que Jesus está tentando nos dizer para nós hoje. Jesus morreu por nós para sermos livres. Como ser escravo, como ser oprimido, como ser levado a não podermos certas coisas na nossa vida, na nossa comunidade. Isso é um absurdo. Que Deus nosso Senhor possa nos fazer entender que ninguém pode nos coagir a nada. Que ninguém pode nos fazer ser escravos de nada. Nós podemos fazer o que quiser, a hora que quiser, no momento que quiser, ninguém pode prover isso de nós. Porque Jesus nos libertou para isso. Porque Jesus nos faz viver assim. E ai daqueles que querem oprimir, ai daqueles que querem limitar as nossas ações de filhos de Deus. Mexer com o Filho de Deus é mexer com Deus. Mexer com o cristão é receber do céu, meu irmão, se eu não digo castigo, mas um olhar diferente. Então que não mexam com os cristãos, que não mexam com os católicos, que não mexam com os nossos irmãos das outras igrejas, porque nós somos filhos de Deus e vivemos isso. O nosso poder é de Deus. Nós não lutamos com armas, como Pedro foi tentar acertar aquele homem na sua orelha. E Jesus, deixa, basta. Nós não lutamos com armas, nós não lutamos com violência, nós não lutamos com isso. Nós lutamos com amor, nós lutamos com a comunhão, nós lutamos com o companheirismo, com a fraternidade. É isso que Jesus está tentando nos dizer para nós. Vamos lutar com a fé, com a oração. Quantas vezes tivemos que rezar nessa praça? Vamos rezar. Quantas procissões tivemos que fazer? Vamos fazer. Porque se nos calarmos, ou se não manifestarmos a nossa fé, Jesus será esquecido e as pessoas vão achar que são os nossos senhores, que são os nossos deuses, que são os nossos salvadores. Não, só existe um Salvador que nós proclamamos nessa semana. Ele nos dá tudo. Nós não precisamos de nada nem de ninguém se somos filhos de Deus. Só existe um Salvador, só existe uma solução, Jesus. E que nós possamos realmente ter essa certeza para nós, para a nossa comunidade, que o Senhor é a nossa salvação. Que o Senhor é o nosso caminho, a nossa luz. Não há outro, não existe outro, não existe ninguém a salvação da nossa vida. Que Deus nosso Senhor nos faça entender isso hoje e que realmente o mal na nossa vida, se acreditarmos em Jesus, o mal em nossa vida seja como essa chuva que passou tão rápido. Para quem acredita em Jesus, a chuva só passa rapidamente na nossa vida, né? Agora quem acredita em Jesus pode também receber uma chuva de graça. Aí vai demorar mais tempo, né? Essa Jesus não quer dar ainda não. Mas é só para dizer que essa foi da aprovação. A chuva de graça vai ser outro dia, você vai ver, né? Se prepara, né? Para que Jesus possa nos fazer muito certos de que confia no Senhor nunca será derrotado, sempre será vitorioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos então com alegria, com força, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com fé, meus irmãos, não nos cansemos de rezar e pedir a Deus tudo o que necessitamos para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade. Vamos confiando mais uma vez e levar a Deus então a nossa oração da Assembleia. A resposta será: Senhor, atendei nossa súplica. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que vossa palavra desperte em nós a solidariedade, principalmente com os mais necessitados, rezemos. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que a Igreja proclame o reinado de Jesus, defendendo a vida e promovendo a fraternidade entre as pessoas, rezemos. Senhor, atendei a nossa súplica.
para que, diante de vosso chamado, cada um de nós possamos responder com fé, disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Rezemos. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que nesta Semana Santa nosso coração se abra para acolher a graça da redenção em nossa vida, rezemos. Senhor, atendei a nossa súplica. Para que as pessoas que lutam para superarem a doença, os vícios e toda forma de sofrimento encontrem em Jesus força para carregar a cruz em suas vidas, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa súplica. Senhor, nosso Deus e Pai, escuta essas nossas preces, nós nos dirigimos nesse domingo, no início dessa Semana Santa, por meio do vosso Filho, Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito.